Olá, estamos de volta e vamos falar agora dos encontros de formação sobre o dízimo na catequese. Cada encontro começa com a parte de animação. É quando o catequista apresenta o tema aos catequizandos e os faz pensar sobre o assunto. Vamos então pensar em como pode ser a animação para o primeiro encontro, cujo tema é: o que é dízimo? Você, catequista, pode usar da sua criatividade para tornar o encontro mais interessante, mais alegre e mais participativo. O tema deste encontro é uma pergunta, porque a gente está partindo do pressuposto que o catequizando não sabe a resposta, ou pelo menos não sabe claramente, mas que pode ter uma ideia do que se trata. Pode ter ouvido falar ou saber parte da resposta. Por isso, podemos começar deixando que cada um responda do seu jeito, do jeito que entender, se houver quem queira arriscar uma resposta. Pode ser que pela prática de alguém da família ou um ou outro catequizando tenha alguma coisa para falar. No caso desse primeiro tema, pode-se introduzir o assunto lembrando que para amar é preciso conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Só amamos as pessoas porque as conhecemos. Por isso, a partir de agora, vamos conhecer então o que a Bíblia nos ensina sobre o dízimo e a oferta, que são ensinamentos de Deus que devem ser colocados em prática na igreja para sustentar todas as suas obras e serviços. Podemos então deixar claro que o que queremos é apresentar a elas esse tal de dízimo para que possam amar esse ensinamento de Deus. Vejam que a maneira como o catequista se refere ao dízimo vai fazer muita diferença. Se o catequista não faz a experiência do dízimo, ou se ele tem resistência, ou não compreende o dízimo como um canal de graça, poderá transmitir uma convicção, um conceito negativo às crianças. Aí vamos então aproveitar para esclarecer que uma das melhores coisas de se praticar o dízimo e a oferta é que isso nos modifica internamente, muda o nosso coração para sermos mais solidários e partilharmos conscientemente. Então, vamos conhecer para poder amar esta palavra e depois vamos sair por aí e contar a todos, até os confins da terra. Após essa animação sobre o tema, que como eu já falei pode variar bastante, dependendo da criatividade dos catequistas, passaremos para o momento de apresentar a palavra de Deus que orienta sobre o tema. A metodologia proposta é a de termos pequenos trechos e fazermos comentários a respeito daquilo que for lido. Vamos lá? Vamos começar com Gênesis, no capítulo 14, versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Vimos então que Abrão entregou ao sacerdote do Deus Altíssimo o dízimo. Por que ele fez isso? Para dar testemunho da sua fé e do seu amor a Deus, para ensinar àquele povo e todos nós que o sustento da igreja é responsabilidade de cada um, que deve devolver uma parte daquilo que Deus mesmo nos dá. Depois partimos então para Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e ali está escrito: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Todo esse capítulo do Gênesis fala sobre a criação do mundo. Neste versículo, Deus revela que nós, homens e mulheres, fomos feitos a várias mãos. E mais, nos amou tanto que nos fez parecidos com Ele. Em seguida, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. Desde o início, Deus sempre fez todas as coisas somente para nos alegrar. Pense, ele fez a natureza com todos os bichos e plantas, os rios, os mares, o sol, a lua, só para os homens aproveitarem
tudo para o bem. Vamos ler depois Levítico, no capítulo 27, versículo 32. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Veja, vamos explicar então que aqui Moisés recebe essa orientação para passar ao povo. Também nós recebemos essa mensagem. Tudo o que temos e somos é pela graça de Deus. E Ele nos pede uma parte de tudo o que produzimos. Isso é o dízimo. Vamos finalizar esta parte deixando claro e reforçando a mensagem que se quis passar. Dízimo é reconhecimento de que Deus é mais importante que nossos bens materiais. Somente com generosidade podemos fazer do dízimo um gesto de amor a Deus. Assim como amamos nossa família, amamos o Pai, que nos une como irmãos, por isso nosso dízimo é uma atitude de solidariedade, porque ajuda a manter a igreja e todas as suas obras, incluindo a evangelização e a ação social. A terceira parte do encontro nós chamamos de Comparando com a Vida. Até agora, nós falamos sobre a necessidade de conhecer para amar e que quando amamos, fazemos coisas que demonstram esse amor. No ensinamento de hoje, o dízimo é uma demonstração de amor a Deus. Então, vamos ao livro na página 11, onde encontramos 3 quadrados amarelos. Neles, os catequizandos devem desenhar ou escrever o nome de pessoas que são importantes em suas vidas. Depois, na mesma página, nos formatos de balões azuis, eles devem escrever o que aquelas pessoas fizeram ou fazem para que elas se sintam agradecidas e as amem. Vejam bem, com esse exercício estaremos reforçando a reciprocidade do amor. Conhecemos, amamos e demonstramos nosso amor. Isso acontece em nossa vida e acontece também em relação ao dízimo. Passamos então para a parte do evangelizando em casa. O objetivo desta parte do encontro é exatamente fazer com que os catequizandos interajam com a família. Eles terão que contar aos pais o que aprenderam e inserir os pais na confecção da tarefa de casa. Essa dinâmica pretende fazer com que os pais, junto com a criança, escolham algumas sementes que gostariam de plantar. Fé, providência, confiança, partilha, esperança, boas obras, perdão, generosidade. O texto vai explicar que plantar sementes é um ato de fé. O homem não pode fazer por si só a semente germinar. Ele tem que confiar que virá a chuva e o sol na medida e no tempo certo para que a semente brote e a colheita seja produtiva. No livro, cada semente está numerada. Após escolher quais sementes vão plantar, os pais e as crianças devem ler o texto na Bíblia, o texto correspondente. Após explicar como será feita a dinâmica em casa, encerramos então o encontro com os avisos e as orações de costume. Assim, encerramos o primeiro encontro com as crianças.